Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a bênção de nosso Deus e bendito Pai, começamos mais este dia. Cada dia que nós começamos, gente, é uma prova de que Deus nos ama. Se Deus permitiu que tivéssemos mais um dia, é porque Ele deseja, como Pai, mostrar o seu cuidado por nós, né? O seu amor por nós. Ele quer mostrar que Ele é poderoso em nossas vidas, mas nós temos que reconhecer isso, viu? Às vezes a pessoa, né, quando eu falo essas coisas, de que Deus nos ama, que Deus quer suprir nossas necessidades, a pessoa até reclama, né? Ah, se Deus é bom, porque eu estou passando por isso. Se Deus fosse bom, eu não estava sofrendo desse jeito. Se Deus quer me ajudar, Ele não deixaria eu passar pelo que eu estou passando. Mas olha, muitas vezes a pessoa, ela não compreende uma coisa, que o imperfeito somos nós e não Deus. Deus, Ele é perfeito, Deus não erra nunca. Eu sempre digo que o ruim da história sempre somos nós. Eu me incluo nisso também, porque eu sei que eu tenho imperfeições. Sou de Deus, sou de Cristo, sou cheio do Espírito Santo, mas ainda tenho a minha natureza humana que é imperfeita. E eu sei que eu estou sujeito a errar. Não devo errar, não quero errar e evito errar, não é? Mas a gente é falho ainda, não é? E isso é com todos nós. Não é verdade? Então, quando nós não conseguimos receber algo de Deus, a falha sempre está em nós. E muitos também são injustos, né? Muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. Muitos querem a cura, mas não querem andar direito com Deus. Muitos querem que Deus prospere, mas não querem dizimar, não querem ofertar, não querem plantar. Como é que vai colher se não houver plantio, né? Muitos querem que Deus os abençoe, né? Os proteja, os guarda, mas eles ficam vivendo uma vida pecaminosa, uma vida mundana. Gente, não tem condições, né? E eu não estou nem falando de pessoas do mundo, hein? Estou falando de crentes, pessoas que se dizem crentes, tá certo? Estou falando de pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, por favor, é a gente que tem que se alinhar com Deus e não Deus que tem que se alinhar com a gente. Somos nós que temos que nos conformar, né? Pegar a forma das coisas de Deus e não o contrário. Mas se fizermos a coisa certa, de Deus teremos tudo. Olha só que interessante o que é dito na primeira carta do apóstolo João. A referência bíblica está aqui, ó. Ele fala assim, ó: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então esse versículo diz que se nós guardarmos os seus mandamentos e fizermos aos olhos de Deus o que lhe agrada, o que é reto diante dos seus olhos, diz aqui, ó: e tudo aquilo que pedirmos para Ele, nós vamos dele receber. Olha que promessa tremenda, gente. É tão simples de entender, né? Então vamos andar corretamente diante do Senhor, tá bom? Eu não sei que luta que você está passando hoje, não sei qual é a tua dificuldade, mas eu sei de uma coisa: se você se propor a buscar ao Senhor, confiar nele, clamar a Ele, tá? E estipular, determinar, estabelecer no seu coração, né? Decidir, essa é a palavra mais correta, decidir que a partir de agora você vai servi-lo de todo o coração, você pode ter certeza que tudo começa a virar na sua vida, para melhor, né? Tudo começa a mudar, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu, também ative o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todas elas, tá bem? Olha só, quantas vezes você já passou por situações difíceis, provações mesmo, mas não são provações que Deus manda, porque Deus não manda provação para ninguém. É até ilógico pensar isso. Eu sei que tem muito crente que pensa assim, né? Deus está me provando. Eu pergunto, mas Deus não é onisciente? O que significa isso? Deus não sabe de todas as coisas? Ele sabe o que você vai aguentar, o que você não vai aguentar. Ele sabe o que você vai suportar, o que você não vai suportar. Ele sabe de tudo, o seu passado, presente, futuro, né? Para que ele vai provar uma coisa que ele já sabe que vai acontecer? Só se prova aquilo que não conhece, né? Então, nenhuma provação vem da parte de Deus, mas há provações permitidas por Deus. Aí sim, né? Há provações permitidas por Deus. O diabo sim manda provações para a gente
E muitas provações que a gente passa, meu querido, vou te falar uma coisa, presta atenção, é a gente mesmo que se mete naquela confusão, viu? Aí tem coisas que não é nem o diabo que faz e nem Deus que permite. É a gente mesmo que muitas vezes se comporta como uma besta quadrada e se mete em confusão. É isso que acontece. A gente, por teimosia, vai mexer onde não devia mexer, vai falar o que não devia falar, vai pensar o que não devia pensar e acaba se estrepando, né? Então, são provações que a gente passa, mas Deus, na sua misericórdia, Ele quer nos ajudar a sair dessa situação, né? Agora, tem provações realmente que são puros ataques do maligno. Então, tem que saber diferenciar o que é, né? Cada tipo de provação. E tem provações que não adianta, Deus vai permitir, né? Mas Ele quer nos ajudar a superar. Então eu digo para você o seguinte, nunca olhe para uma provação como se Deus fosse o culpado, porque Ele não é o culpado, tá bem? Primeira coisa é isso daí. Não sei que tipo de provação você está passando ou sofrendo, doença em você, doença na sua família, né? Alguma situação ruim que está acontecendo no seu casamento, com relação aos seus filhos, eu não sei. De repente você está passando por uma situação no trabalho muito complicada, perseguição, né? Falatório, e você até já pensou em pedir a conta, até abrir mão dos seus direitos para ter um pouco de paz, né? Eu digo para você, não faça isso, né? Não faça isso. Sabe, tem que buscar em Deus, porque Deus ele consegue resolver tudo aquilo que aos homens é impossível de ser resolvido, mas tem que parar para pensar, não ser precipitado e entender que as provações estão aí, né? Para serem resolvidas, para serem superadas, né? É como um aluno que vai fazer uma prova e tem que se concentrar e estudar para poder passar naquela prova, né? Depois que passou, resolveu o problema. E é assim também. Então, não sei, repito, o tipo de provação ou de situação ruim pela qual você está passando. Eu sei de uma coisa, Deus é capaz de reverter esse quadro aí, né? Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele estava num navio, indo em direção a Roma, como um prisioneiro ele estava lá, né? E havia soldados naquele navio, havia os marinheiros, né? E o navio estava indo para Roma. Só que o navio, no meio do caminho, né, no meio da viagem no mar, afunda, naufraga, dá uma tempestade lá e o navio afunda. Perde-se o navio, perde-se a mercadoria, mas, olha só, você pode falar, nossa, pastor, que terrível, né? Tristeza, é verdade. Só que, por outro lado, ninguém morreu. Todas aquelas vidas, pela mão de Deus, foram preservadas. Olha aí, a lição já começa aqui. Olha só, às vezes você está passando por dificuldade e você fica desanimado, entristecido. Só olha o lado ruim da história, olha o lado bom. Você está vivo. Você pode falar assim, pastor, mas o meu filho foi preso. Meu filho foi preso. Então, antes preso do que morto, não é verdade? Eu sei que não é fácil, mas antes você visitar o teu filho na cadeia, que é humilhante muitas vezes, a revista, é tudo difícil, né? Tem que escutar conversa, eu sei que é ruim, mas antes de visitar o filho preso na cadeia porque fez porcaria, né, do que você ter que ir lá no cemitério, né, cuidar da sepultura, não é verdade? Eu sempre digo, né, é melhor visitar o filho na cadeia do que ir no velório dele, vamos dizer assim. Então, filho, tem que olhar sempre o lado bom, ele está vivo? Então vamos orar a Deus para que Deus use alguém lá na cadeia para evangelizá-lo, para que ele saia de lá mudado, transformado. Olha aí, ó, tem que olhar o lado bom da coisa, né? É assim. Você está doente, pastor, estou doente, o médico falou que não tem cura, está complicado. Então, mas você está vivo ainda. Enquanto você tiver fôlego de vida, você pode clamar a Deus. Você pode clamar a Deus como tantas pessoas na Bíblia clamaram e tiveram respostas milagrosas de Deus, né? Tem que olhar isso daí. Mas eu estou doente, pastor, porque eu sou uma pessoa que trabalha, aquela coisa, tudo bem, está doente. Mas por que você está doente hoje? Fumou, bebeu muito tempo, surgiu um tumor, alguma coisa? Então, é hora de reconhecer o que fez de errado, pedir perdão a Deus, pedir para Deus ter misericórdia de você, buscá-lo. Mas o fato de você estar vivo já representa a misericórdia de Deus, tá entendendo? Então, quando você olha para o lado positivo de uma situação que aparentemente é toda ruim, mas você começa a localizar o lado positivo da coisa, sabe? Você começa a ter ânimo. Porque se você focar só na provação, só nas coisas ruins que estão acontecendo e só ver essas coisas,
você vai ficar cada vez pior, desanimado, com depressão, triste, vai pensar em fazer bobagem, vai pensar em jogar sua vida fora, né? Você vai pensar em fazer um monte de coisa ruim, que vai fazer com que você seja prejudicado não somente nessa terra, mas também na vida do outro lado, né? Então, meu amigo e amiga, pensa sobre isso. O apóstolo Paulo, então, junto com os demais homens que sofreram naufrágio, foram para a ilha, né? Para uma ilha. E essa ilha se chamava Malta. E o que aconteceu? Chegando naquela ilha, né? O pessoal daquela ilha, os nativos daquela ilha, acolheram o pessoal do naufrágio, até acenderam uma fogueira, né? Para poder aquecer, porque já vieram do mar, tudo molhado, encharcado. Frio, tava um frio de lascar, chovendo, aquela chuva fria, né? Então, o pessoal da ilha fez uma fogueira, né, para recepcionar aquele pessoal do naufrágio. Olha aí a mão de Deus. Tudo isso é por Deus, gente, né? De repente você está aí sofrendo alguma coisa, de repente, quando acontece uma coisinha boa, né? Você tem que dar valor nisso. Porque às vezes você fala assim, mas essa coisinha de nada não vai resolver a minha vida. Mas só de ter acontecido alguma coisinha boa já é um sinal. É um sinal que Deus quer te ajudar. Você tem que olhar para essas coisas, entendeu? Como aquele pessoal do naufrágio, né? Só o fato daqueles nativos lá receberem Paulo e o pessoal do navio com humanidade, a Bíblia diz, receberam eles com singular humanidade. Quer dizer, aqueles bárbaros, né? Quando viam gente estranha, geralmente acabavam com eles, mas dessa vez não. Receberam, né? Sentiram compaixão daquele povo que estava no naufrágio, né? Que escapou do naufrágio. Então já era um sinal de Deus. Só que aí o diabo é safado, né? Quando tudo parece que vai começar a melhorar, aí o diabo tenta fazer alguma coisa para enganar a pessoa. Olha o que aconteceu. Tava lá a fogueira, tava lá o pessoal da ilha recebendo Paulo e os demais homens do navio. Olha o que aconteceu. Atos capítulo 28, versículo 3. Olha o que aconteceu. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, ou seja, uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, Paulo, sacudindo o réptil, a cobra, no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, você viu o que aconteceu? Quando tudo parecia começar a melhorar, Paulo foi pegar um feixe de graveto, ali, de madeira, de lenha ali, vamos dizer assim, para colocar na fogueira. Uma cobra estava escondida no meio e cravou os dentes peçonhentos na mão dele. Cobra venenosa, víbora mortal. O pessoal da ilha sabia que ele ia morrer, porque não tinha como escapar daquilo. Só que o que Paulo faz? Aí que entra, gente, é a gente que faz a diferença, viu, gente? É a nossa confiança em Deus. Paulo estava confiante em Deus, porque Paulo entendia assim, se ele tinha sido preservado até aquele momento, se ele tinha promessa de chegar em Roma, ele sabia que Deus ia cuidar. Então ele não se desesperou. Ele, com a maior calma do mundo, foi na fogueira, colocou a cobra em cima da fogueira, não para queimar a cobra, né? Mas o calor, né? A cobra, sentindo o calor, soltou a mão de Paulo e foi embora, fugiu ali no meio do mato. E Paulo ali tranquilo. E o pessoal da ilha ali até pensou mal dele. Nossa, escapou do naufrágio, agora uma cobra venenosa pega ele. Esse homem deve ser ruim mesmo. E ficaram esperando ele inchar ou cair morto. Nada. Passou um tempão. Quando eles viram que nada aconteceu, eles até chegaram a pensar que ele era um Deus, né? Um homem sobrenatural. Na verdade, ele não era um Deus. Ele era um homem como um de nós. Só que ele tinha uma confiança em Deus e servia a Deus. É o que eu estou dizendo para você desde o início desse vídeo. Quando você realmente confia em Deus e o serve, ainda que você passe por provações difíceis, o Senhor está sempre com você, do seu lado. Do seu lado quer dizer a seu favor, né? Dentro de você, se você é de Cristo, porque quem aceitou Jesus, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habita dentro da pessoa, né? Então ele está sempre com você para te fazer superar as dificuldades. E não mudou,
né? Paulo então até curou pessoas naquela ilha, converteu pessoas naquela ilha e depois com outro navio prosseguiram a viagem rumo a Roma. Gente, esse mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus, não mudou, podemos confiar nele. Eu sei que a tentativa de Satanás sempre é desanimar você, porque quando parece que não tem mais como afundar no fundo do poço, parece que o diabo faz um buraco, cava mais um pouco para você afundar mais, né? Para trazer mais desânimo. Não se entregue a isso não, tá? Se a fúria de Satanás contra você é tão grande, né? Se a luta é grande, imagina o tamanho da bênção. E você sabe, o diabo sabe melhor do que nós que a nossa bênção é grande. Por isso que ele tenta desanimar você, colocando empecilhos atrás de empecilhos para fazer você desanimar. Satanás sabe que Deus é fiel e Deus vai cumprir o que ele falou, mas Satanás sabe que se a gente desistir, a gente não recebe. Por isso que ele tenta fazer a gente desanimar, entristecer, desistir dos nossos objetivos. Não desista, vá em frente. Vamos falar com o nosso Deus e Pai agora? Você gostaria de colocar um copo com água aí? Pode colocar, vai lá pegar e coloca aí. Não quer? Não acredita nisso? Tudo bem, sem problema nenhum. Faça-se conforme a tua fé. Falemos com esse nosso Deus bendito. Deus e Pai santo e bendito, em nome do Senhor Jesus, entramos em oração neste momento, falando contigo, te dando graças porque o Senhor nos ouve, te dando graças porque o Senhor ouve ao nosso clamor, te dando graças, Pai, porque o Senhor, na tua santa e infinita misericórdia, estabeleceu que todo aquele que clama a Ti, o Senhor ouve, o Senhor responde. Então, Pai, escuta a oração que essa pessoa faz a Ti nesta manhã. Ajuda, meu Pai, essa pessoa no seu sofrimento, na sua angústia. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a superar essa provação pela qual ela está passando. O diabo tem investido contra ela, Pai, tentando fazê-la desanimar. Mas, Pai, se essa pessoa chegou até esse momento para assistir a este vídeo, para ouvir essa palavra, é um sinal. Assim como o Senhor deu um sinal para Paulo, né, de que tudo correria bem no final, esse é um sinal que o Senhor está dando para essa pessoa, para que ela saiba que o Senhor está com ela e que se ela perseverar até o final, ela vai ver o milagre. Então, Pai, começa a operar esse grande milagre, curando essa pessoa que está enferma, arrancando essa doença que o médico diz que não tem jeito, mas para o Senhor tudo tem jeito, porque o Senhor é o Deus do impossível. Pai, arranca essa doença, essa enfermidade pela raiz, tira todo esse mal do corpo dessa pessoa, Pai, faz um milagre na vida dela ou na vida da pessoa por quem ela ora. Essa esposa, Pai, que está orando pelo marido, o marido que está com câncer, Pai, pois em nome do Senhor Jesus eu invoco o Teu poder sobre aquele homem. O Senhor visite ele agora, Pai, e aquele câncer maldito que eu repreendo em nome de Jesus, começa a secar, vazar, sumir, desaparecer pelo Teu poder. Pai amado, Pai santo, também te peço por essa pessoa que sofre de outra enfermidade, Pai. O Senhor conhece todas as coisas, então, meu Pai, penetra com o Teu poder neste corpo, desfaz todo esse mal, doenças que são causadas por descuido na própria saúde, doenças que são causadas por efeitos genéticos, hereditários, mas também, Pai, enfermidades que são causadas por obras de bruxaria, que a mão poderosa do Senhor desfaça todo esse mal. E, meu Pai, abra uma porta de trabalho para essa pessoa, traz paz ao coração dessa pessoa que está angustiada. Meu Pai, que essa pessoa tenha hoje um dia completamente diferente, ou seja, um dia muito abençoado, além do normal, que ela acha normal, Pai, um dia diferente mesmo, com a presença do Senhor na vida dela. E, Pai, te peço, finalizando esta oração, santifique esse copo com água, abençoa grandemente e recebemos esta água de Tuas mãos abençoada em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, a água já está abençoada, beba desta água pela fé, se você colocou, medita nessa palavra, tá? E não reclame das provações, das lutas não, tá bom? Não reclame, reclamar é pior, murmurar não resolve nada, né? Dê graças a Deus, não pela provação em si, mas porque na provação Deus está contigo. Ele não pode negar a palavra dele. Se você aceitou Jesus, ele diz assim, ó, nunca te deixarei, de modo nenhum te desampararei. Ele mostrou isso na vida de Paulo, né? E está mostrando para você também. Para Paulo, ele deu um sinal. E para você, talvez o sinal tenha sido esse, ó, de ouvir esse vídeo, de assistir esse vídeo hoje, né? O sinal de que tudo vai começar a mudar. E por mais que o diabo tente dizer para você o contrário,
não acredita nele não, porque o diabo é mentiroso, mas Deus é verdadeiro, tá bom? Tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.